É isso aí, gente. Já estamos de volta, né? Bem rapidinho mesmo. Bom, muita gente aqui participando conosco no Facebook, também no nosso WhatsApp. Vou pedir para o Gil colocar na tela o nosso WhatsApp aí para você não perder a oportunidade de participar conosco. Pode mandar os parabéns para o aniversariante do dia, sim. A gente vai ficar feliz aqui de saber. Hoje, 31 anos de história do Jornal Diário de Teresópolis. Pode mandar os parabéns, fique à vontade. A gente vai ficar super feliz aqui na redação, tá? E participe conosco. E tem uma pessoa que participou, aliás, tem participado, né? Desde a primeira edição até hoje. Então, se tem alguém que pode falar, né? Além, é claro, do nosso patrono Vanderlei Pérez, é o Valdair Queiroz, que está aqui comigo, né, Valdair? Desde a primeira edição, né, Valdair? Desde a primeira edição. Desde antes da primeira edição. Desde antes, né? Na verdade, desde antes. Aliás, uma primeira edição que levou um tempo para ficar pronta, né? É, isso aí. Veja bem, o jornal era pequenininho, era um tabloidinho. Era um tabloidinho, era pequeno. E foi assim, e foi motivo de riso, de achincalhe, de diretores de vários jornais, dos jornais da época. Já eram grandes, né? Os jornais já eram grandes, poderosos. O pessoal, né, da imprensa de Teresópolis, não vou citar nome não, porque ficaria desagradável. Tem gente que não está nem mais entre nós. Mas que zombou muito do jornal. E depois continuou zombando. Vocês estão perdendo tempo, que besteira, com uma porcariazinha dessa e tal. E o jornalzinho, a porcariazinho, cresceu e hoje é um excelente jornal, é um dos melhores. É um jornal. O público que sabe dizer qual é o melhor jornal de Teresópolis. O Diário é só perguntar ao público. Um bom jornal. E como a imprensa de Teresópolis já é uma excelente imprensa no cenário nacional, em se tratando de jornais de interior, o Diário é um dos grandes jornais de interior do país, sem dúvida nenhuma. E o jornal fez sucesso, está fazendo sucesso, cresceu o número de pessoas trabalhando, cresceu no tamanho, no número de páginas, no conceito junto ao público leitor. O Diário de Teresópolis hoje é altamente respeitado. As autoridades têm hoje um respeito pelo jornal que não tinha quando ele era pequenininho, quando começou, porque também autoridades riram, acharam engraçado o jornal pequenininho, né? Impresso ainda naquele sistema antigo de gráfica, de tipografia. Que é com tipos manuais, tipo por tipo, tipologia. Né? Os tipos móveis manual, de Gutenberg. Isso aí. Então, hoje, o Diário de Teresópolis desfruta de um conceito extraordinário junto à população, às autoridades municipais e junto aos companheiros de imprensa, porque eles podem, alguns até não aceitarem, mas sabem que é um bom jornal, que tomou uma posição, tomou o lugar de muita gente aí. Verdade, né? Quem quiser saber a força do Diário, pergunta na banca, quantos jornais vende o Diário, quantos vende o... Eu sempre peço para fazer esse exercício, né? Legal, né? Bacana. E é bacana a gente falar com o Valdair, porque o Valdair e o Vanderlei, sempre que vai falar da história do jornal, cita o Valdair, porque é uma pessoa que sempre ajudou muito, né, na construção do que é o jornal hoje, né? Não adianta você montar uma estrutura megalomaníaca, né, criar um parque gráfico maravilhoso, se você não tiver um conteúdo que faça, né, com que o seu leitor esteja atraído por isso. E nós vivemos momentos difíceis. Muito difíceis. O Vanderlei foi acossado aqui por autoridades municipais, por N pessoas que vieram aqui processar o jornal, porque o jornal deu uma notícia. A notícia não estava errada, mas às vezes a notícia não está provada. Que hoje até é um conceito diferente, até exagerado. Na imprensa, na escola de jornalismo, hoje ensina, olha, não fala que o sujeito é o culpado, diz que ele é suspeito. Às vezes, eu vejo até na imprensa do Rio de Janeiro, até na TV Globo, às vezes o cara é réu, confesso, já confessou, eles estão dizendo, o suspeito. É para resguardar dos processos, Valdair. O Vanderlei passado por isso. E eu passei por um momento muito difícil. O jornal, todas as pessoas do jornal passaram, naquele tempo eram poucas pessoas. No momento em que eu passei para o Vanderlei uma notícia, o jornalista sempre sabe das coisas. Uma notícia, diríamos assim, nacional, né? Tendo a ver com Teresópolis. Disse, olha, Vanderlei, o cidadão fulano de tal participou daquele atentado do Rio Centro, lá no tempo da ditadura. O fulano de tal, da política de Teresópolis e tal. Mas não publica, não. Isso é idiotice.
Não se pode... a mesma coisa que falar para o jornalista publicar. Você não assim, pode né? dizer a um jornalista, olha, passar uma informação desse nível e esperar que ele não vá publicar. Claro que vai publicar. Eu fui muito ingênuo naquele momento. E o Vanderlei publicou. Ele não publicou o nome, não. Ele disse assim, tem uma pessoa de Teresópolis que tem envolvimento com o episódio do Rio Centro. Já bastou. Bem, o jornal era pequenininho. Eu sempre fui muito desprestigiado por muita gente. Muita gente não acreditava em mim. Por ser pequenininho, por ter cara de pobre, essas coisas assim. Não é? Mas eles achavam que o Vanderlei que não era nada no jornal. Quem fazia era o Valdair. A responsabilidade era minha. Então, foi numa coluna que eu criei junto com o Vanderlei. José Vieira. Mas eu não botei essa notícia. Aí saiu lá isso. A bomba. Tem um político de Teresópolis envolvido com o episódio do Rio Centro. Rapaz, eu tive que tirar minha família de Teresópolis. Houve um terrorismo tão grande em cima de mim, em cima da minha família, foi uma coisa horrível. Aí eu tive a solidariedade. E alguns companheiros de imprensa, algumas pessoas de imprensa ainda zombando ainda de mim. Ainda teve eu tive do meu lado Delcio Monteiro, Rubem Alsina e Vanderlei Pérez. Rubem era o presidente do comitê de imprensa. Eles foram comigo à delegacia de polícia pedir garantias. Legal. E, olha, eu cheguei lá e eu tive que dizer, não, está acontecendo isso, mas eu não sei quem é. Para evitar um escândalo maior, uma briga maior, um problema maior. O delegado sabia de tudo, sabia quem era e fez de conta que estava certo. Eu não sabia quem era. Muito bem. E foi uma coisa horrível. Isso aconteceu com... Os outros jornais já passaram por coisas assim. Eu, no tempo de Teresópolis, eu tive alguns fatos. Eu tive, o Delcio teve. A gente teve um fato negativo, né, digamos assim, que foi um dos poucos jornais, na época pós-ditadura, que foi fechado por um governo. Né? O governo Martricano botou a polícia dentro da redação, mandou fechou o jornal. Foi um dos episódios tristes. Saiu na imprensa especializada do Brasil inteiro como motivo de vergonha. Né? E justamente por ser sempre um jornal combativo, um jornal que tem personalidade, mas que trabalha principalmente com a verdade. Né? Sempre tivemos isso como propósito básico. Né? Mas até hoje, Valdair, até hoje, né? Que tem uma galera do poder aí que fala o seguinte, a imprensa local não é nada. Imprensa local, não se preocupe, a gente quer saber mesmo da imprensa regional, imprensa nacional, imprensa local que se dane. Aí sai uma notinha desse tamaninho na nossa barrinha, já ficam desesperados. Né? Então, se contradizem o tempo todo, quando na verdade precisavam apenas respeitar. Cada um precisa do respeito para a sua atividade. Né? E o desrespeito para com a imprensa é um claro sinal de que alguma coisa está muito errada. Né? Quando o sujeito, imbuído de um cargo público, começa a desrespeitar o órgão de imprensa que trabalha seriamente, né, que presta um serviço à população, já é um sinal de que está querendo esconder alguma coisa. Porque se aquele órgão de imprensa começa a mostrar e começa a incomodar, é porque alguma coisa acontece lá. Né? Eu sempre gosto de lembrar aos senhores que uma pequena pesquisa no Google já vai lhes dar a certeza do que eu vou dizer. Quantos jornalistas foram presos na Operação Lava Jato? E quantos políticos estão presos pela Operação Lava Jato? Então faz a conta e chega a um resultado aí que você vai entender o que eu estou falando. Veja bem, a imprensa, outros jornais, e tem coisas até que podem acontecer lá com eles, com outros, dos outros jornais, das outras emissoras de rádio, de TV, e que a gente até não saiba. Eu, por exemplo, no meu tempo de Teresópolis Jornal, há 40 anos, no regime militar, nós demos a notícia de um assassinato aqui em Teresópolis, um assassinato. Um rapaz matou um motorista de táxi, de uma família querida daqui, matou um motorista de táxi com ciúme da namorada. Aí ele escreveu lá no quadro negro, lá na delegacia, tem um quadro lá, ele escreveu um poema de amor, declarando que matou por amor e tal, lamentava o que fez, mas fez por amor e tal, não sei quanto, exaltando a namorada. Então ele foi mais do que réu, confesso. Muito bem. Demos essa notícia. Como não vai dar? O menino era sobrinho do ministro da Justiça. Que beleza. Ministro da Justiça. Aí vem primeiro um advogado de Teresópolis, até, aliás, muito meu amigo, professor, que liga para mim, não sei quando. Bom, depois vem um secretário do ministro e impôs lá, que negociou. Quando nós fomos irredutíveis, eu e o Delcio fomos irredutíveis. E o negócio era mais comigo.
mas irredutível. Porque quando o cara chegou e disse assim, escuta, quem é o editor do jornal? Sou eu. Por quê? Não, então quero falar. Explicar a situação. E aí o cara duro mesmo. Bem, se negociou não falar mais do assunto, não se fala mais no assunto. Aí lá o delegado da época desconfessou o rapaz, a confissão que ele tinha feito, que o delegado me passou, né? Desconfessou, o rapaz fez tudo como Aliás, advogado. nessa época era uma beleza, né? Tinha os suicídios provocados, né? Tinha as desconfissões, as confissões, era uma beleza. Né? E então, ser imprensa é difícil. E o diário tem diariamente enfrentado coisas Todos assim. É gente que, eu sei aqui uma notícia policial, que deu um trabalho enorme a Vanderlei, deu tanto aborrecimento, tem vários casos. Vários, entendeu? E é uma luta muito grande, e ser jornalista, o jornalista não é mais importante do que ninguém, mas é uma missão importante no país, é um trabalhador que trabalha para formar para a opinião pública, informar e formar a opinião pública, sem dúvida nenhuma, e que tem uma responsabilidade muito grande. E passa por muitos apertos. E o jornalista não ganha muito dinheiro. É verdade. Ainda tem... O salário é relativamente pequeno. Muito bem dito isso, né? Muito bem dito. Agora, o Valdair gostou de uma edição em especial, que foi a última edição de aniversário da cidade, na nossa 6 de julho. Que foi ela não foi a última, viram muitas ainda. Viram muitas, com certeza. Isso parece conversa de pau d'água, né? Vamos tomar umazinha, tomar a última. Não, a última é quando a gente morre. Amor de Deus, né? Mas foi uma edição bonita, né? A edição de 6 de julho agora... Eu já fiz tantas edições de 6 de julho, tantas. Fiz no Teresópolis Jornal, na Gazeta de Teresópolis. Começamos a fazer história de Teresópolis na edição, assim, lá no Teresópolis Jornal. E a gente, cada ano, queria fazer mais forte. Depois aqui. Mas a edição desse ano, então, foi assim, Prêmio Nobel de Jornalismo. Muito especial. Prêmio Nobel de Jornalismo. Essa edição de 6 de julho aqui... E se alguém não viu, não é fácil conseguir, não, mas tenta conseguir um jornal do dia 6 de julho, que tem está muito precioso, muita informação preciosa da história de Teresópolis. Fantástico. Parabéns o Vanderlei, parabéns o Anderson Rosa, parabéns o Marcelinho, o Júnior, o Rafael, todos os nossos companheiros estão de parabéns. A edição foi fantástica, fantástica mesmo. Foi uma edição muito bonita mesmo, e valeu a pena, né, o esforço, porque dá trabalho para fazer, né, mas é uma edição realmente histórica e deveria, inclusive, ser usada aí pelas nossas escolas, né, como material de pesquisa, porque realmente é uma pesquisa primorosa e com etapas da nossa história muito marcantes. Né? Eu só fiz, na minha coluna, aquela frase que eu gosto muito de repetir, eu amo com fé e orgulho a terra em que eu nasci, parafraseando o poeta, né? Amo com fé e orgulho a terra em que eu nasci. Amo muito o meu país, sou apaixonado pela minha cidade de Teresópolis, cidade que me viu nascer. Então, muita gente confunde aí, pô, mas esse cara nasceu em Santo Aleixo? Eu nasci aqui, fui criado lá. Aliás, desculpe falar isso, mudar um pouquinho, hoje é dia de Santo Aleixo. Santo Aleixo, verdade. Não é hoje, não, é amanhã quarta-feira. 17, dia de Santo Aleixo. Dia de Santo Aleixo. Santo Aleixo é uma ilha lá lá no Nordeste, perto de Fernando de Noronha, uma ilha fantástica. E Santo Aleixo é aqui o 2º distrito de Magé. É um lugar onde já foi o paraíso do operário. Hoje, infelizmente, parece que já tem milícias, já tem... Está um local mais complicado. Mas lá era um paraíso. E é uma coisa muito boa. Mas eu queria pedir para trocar o assunto, queria falar de um assunto muito próprio para Teresópolis nesse momento. Deu duas notícias de gente que teve problema, que a família morreu, uma família com uma churrasqueira acesa dentro de casa para esquentar. Nos anos 40, aqui em Teresópolis, 46 ou 47, me lembro, chegou a sair, arranjaram, o prefeito da época orientou as professoras, um grupo de pessoas, e que iam de casa em casa recomendar, não façam... Para não fazer. Não põe, porque as pessoas pegaram... Sabe aquele fogareiro de carvão? Um fogareirinho pequeno, que fazia brasas de carvão? Muita gente usava aquilo para cozinhar. Na minha casa mesmo teve aquilo. As pessoas acendiam o fogareiro à noite para esquentar por causa do frio. Era muito mais frio do que agora. Claro.
E houve 2 ou 3 casos de família, de gente que morreu por causa do monóxido de carbono. Claro. É um duplo sentido. Aquele fogo, aquele carvão, vai queimando o oxigênio, vai acabando com o oxigênio e produzindo monóxido de carbono. E mata. Ele vai deixando o ar que não é reciclado ali naquele ambiente tóxico. E as pessoas morrem, né? Não tem jeito. Né? Foi noticiado no Brasil inteiro de uma família que morreu agora lá no interior de São Paulo. Foi no interior de São Paulo. Aqui em Teresópolis aconteceu isso nos anos 40. Aconteceram 2 casos no chamado Morro das Tabuinhas. Não existe mais. Isso se transformou hoje num bairro de luxo. É lá perto da Cascata dos Amores, é por ali. E é onde tem a casa que era do William Bonner e Fátima Bernardes. Assim. Então, lá era um morro. Por que Morro das Tabuinhas? As telhas das casas eram feitas de madeira, era uma lasca de madeira, então era chamado de Morro das Tabuinhas. Você olhava ali, era só aqueles telhadinhos. Pessoas ligaram ali, acenderam o fogareiro para esquentar, para poder dormir, e aí morreram com monóxido. Houve 2 casos naquele lugar ali. Eu sei aí só de ouvir falar, eu era bem menino. Eu tinha 7 anos, 6 para 7 anos. E lembro disso, e lembro das pessoas, tinha pessoas indo de casa em casa para conscientizar, para não fazer isso. E você vê, né? Hoje, a gente está em 2019, né? Quase 2020, e a gente tem que falar de novo para que as pessoas não façam isso dentro de casa. Né? Esse caso lá no interior de São Paulo, né? Onde a família acendeu uma churrasqueira ali, a gente tem na cidade de Teresópolis muitas pessoas que estão aí com muitas dificuldades, e às vezes falta cobertor mesmo, né? Falta ali uma condição decente, às vezes o telhado está furado, está entrando frio. Não façam, gente, não façam, porque ambiente fechado e combustão, né? Principalmente de carvão, é uma receita trágica, né? Se está faltando cobertor, de orelha, lá fora. Junta. Agarra tua mulher aí, agarra teu marido. Bota mais gente junto para dormir e se cobre melhor. Não põe um fogo dentro de casa, porque não. De jeito nenhum. Muito bem até também no cuidado do fechamento de toda a casa. Claro, fecha demais também, se não entrar ar, se não houver a renovação do ar, também a pessoa vai morrer. Tem também as doenças respiratórias e tudo mais que precisam ser cuidadas. Né? Então, gente, tem que ficar de olho, tá? Não vamos cair nessas pegadinhas, não. Aldair, obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigado. Parabéns por esses 31 anos, né? Você é parte integrante dessa história, né? Parte primordial dessa história. Mas também. Quando eu me lembro de diretor de jornal da época, não foi um só, não. Que coisa gaiata, um jornalzinho. Isso parece um papelzinho de pipa. Ainda me lembro de um cidadão falando isso. Das palavras das pessoas. Né? Então, todo mundo zombando. Outros colegas que não eram diretores de jornal, mas participavam de outros jornais também, falando bobagem. Que besteira, né? Então, tá aí o diário. Mas tudo isso virou combustível, né? Tanto é que... É um incentivo. É um incentivo. Tanto que hoje temos aí essa estrutura, um parque gráfico, uma máquina rotativa, né, de alta precisão, de alta qualidade, uma sede própria maravilhosa como essa, né, que você encontra aqui na Carmela Dutra 765. Aliás, está aberta para sua visitação. Venha conhecer. E toda a estrutura, né, principalmente a estrutura humana criada aqui também, que é tem meninos aqui. O Vanderlei Júnior, hoje diretor do jornal. O Rafael, eles eram meninos, bem meninos mesmo, guris mesmo. A Isabel e a Emily também trabalharam desde... Isabel e Emily. O Marcelinho. Então... Marcelinho trabalhando aqui, ajudando aqui na limpeza. O Marcelinho eram meninos. E o Marcelinho hoje é um jornalista que foi passar férias na Espanha. Verdade. Né? Isso não é boa, foi passar férias na Europa. Foi a Santiago de Compostela e cheio de orgulho, descrevendo a sua estada lá na Espanha. Então, o Marcelinho era um guri, começando aqui a ajudar. E essa coisa de menino não poder trabalhar é uma pena, né? Porque o camarada começa a aprender a ter responsabilidade mais cedo, né? Olha, eu tenho 78 anos, comecei a trabalhar aos 7, aos 14 com carteira assinada. Estão brigando agora com o presidente. O presidente fala muita besteira. O presidente vai acabar internado num hospital psiquiátrico, infelizmente. Tomara que não. Tomara que ele, inclusive, faça um bom governo.
Mas ele realmente é diferente. Mas quando ele diz que ele é a favor ele tem razão. O menino não pode trabalhar aos 14 anos, mas pode ficar na rua para aprender coisas e coisas desagradáveis. A gente tem que rever esse nosso conceito, né? Até porque os meninos de 14 anos hoje são bem diferentes dos meninos de 14 anos de lá atrás, né? Valdair, obrigado pela participação mais uma vez, parabéns aí pelo dia de hoje, e semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Parabéns para a cidade de Teresópolis por ter uma imprensa maravilhosa como tem, jornais, emissoras de rádio, de TV, ter bons jornais, e por ter o Diário de Teresópolis e a TV Diário. É isso aí. A gente vai para o intervalo rapidinho, coisa bem rápida, tá? Daqui a pouco a gente está de volta.